Conforme prometido, por votação popular, foi unânime a intenção de vocês, seguidores, em conhecer um pouquinho mais sobre o crime de aborto e a relevância jurídica dessa discussão sobre a descriminalização ou não do crime de aborto. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que este crime, ele vem previsto nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal. Nós não falaremos da descriminalização com relação ao artigo 125. Por quê? Porque o 125 ele é o crime de provocar o aborto sem o consentimento da gestante. E isso, em hipótese alguma, tem que ser descriminalizado, porque é provocar em alguém o cometimento, a ocorrência do aborto. Não é a gestante que decide interromper ela mesma a gravidez, como ocorre na figura do artigo 124, tampouco é o agente que provoca o aborto na gestante com o consentimento dela, por exemplo, o médico ou o companheiro ou alguém, algum amigo, alguém ali que auxilia ela a provocar o aborto em si, né? Com o consentimento da gestante. Então, por exemplo, o médico, um amigo e etc. Muito bem. Essas duas figuras do artigo 124 e 126 que serão objeto deste vídeo. Em primeiro lugar, eu não pretendo aqui abordar visões religiosas sobre o aborto e por uma questão muito simples. Eu não sou um sacerdote, eu não sou padre, eu não sou babalorixá, eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou representante de nenhuma religião. Então eu não posso vir aqui e defender uma visão religiosa da descriminalização ou não do aborto, se meus fiéis devem ou não realizar o aborto, certo? Em segundo ponto, ainda sobre a visão religiosa, entendo que o nosso Estado é laico, ou seja, ele não professa uma fé, mas ele se dá a incumbência de proteger que todos exerçam seus cultos de forma livre. Todavia, ele também resguarda o direito ao não culto, ou seja, aqueles que não querem professar nenhuma religião estão protegidos também pela laicidade do Estado. Além disso, dentro dessa laicidade, nós temos que o Estado ele não deve pautar as leis dele, as normas, o ordenamento jurídico dentro de um viés religioso. Ele não deve importar valores morais, éticos e fundamentos religiosos para a criação de leis. Até porque isso implicaria na escolha de uma religião em detrimento de outra. Vamos pensar o seguinte: enquanto estamos usando a tua religião como fundamento moral, tá tudo certo. Mas a partir do momento que eu resolvo, por exemplo, utilizar valores do Alcorão ao invés de valores da Bíblia como um fundamento para a edição de leis, a situação muda de figura. Ou ainda, vamos imaginar que eu resolvo utilizar de fundamentos da Umbanda, do Candomblé, para a edição de leis que regulem a vida de todas as pessoas. Então, por exemplo, a partir de hoje fica obrigado o uso do branco na sexta-feira, porque é o dia sagrado ao Oxalá. Ou ainda fica proibida o consumo da carne de porco, porque esta carne é proibida pelo Alcorão. Nós não devemos, em hipótese alguma, usar uma religião em detrimento de outras na hora de criar uma lei. Eu, pessoalmente, sou contra bancadas evangélicas, bancadas católicas, bancadas umbandistas e afins para edição de leis que visem aplicar a moral religiosa dentro de um ordenamento jurídico como um todo. E isso é muito relevante para o assunto que nós vamos tratar. Por quê? É um assunto que não tem consenso nem dentro das religiões, nem no aspecto moral e ético. Não há um consenso se as pessoas devem ou não devem fazer. O pouco que eu pude pesquisar sobre as religiões em geral, elas condenam a prática do aborto. O que vai diferenciar de uma para outra é a consequência que o fiel vai responder na sua vida. Ele talvez traga um karma, ele vai arder no mármore do inferno, mas elas condenam a prática do aborto. Mas isso deve ser matéria para ser discutido dentro dos cultos, não uma obrigação legal imposta para
aqueles que não professam aquela fé ou que não desejam seguir aquele dogma, ou ainda que o seguem, mas desejam se sujeitar às penalidades divinas que porventura venham ali afetar, certo? Pois bem, quando nós falamos juridicamente do aborto, nós estamos falando da interrupção da gravidez antes do término dela, antes do término natural dela. E aí, o legislador traz ao Código Penal duas figuras que serão o aborto provocado pela gestante com o seu consentimento, que é provocar em si mesmo ou com o consentir que outro lhe provoque o aborto. É o artigo 124 do Código Penal. Ele tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos. O que isso quer dizer? Uma pena de detenção, ela não pode iniciar no regime fechado. Ela vai obrigatoriamente começar no regime aberto ou semiaberto. Ela não cabe regime fechado. E até, por uma ótica, uma pena que vai de 1 a 3 anos, 3 anos é a pena máxima aplicável, ele não traz qualificadoras. Em regra, uma pena de até 4 anos se aplica para o réu primário, o regime aberto. Então ele é um crime que, em regra, salvo situações em que o juiz resolva fundamentar essa prisão, pena, diante das circunstâncias ali do caso em concreto, fundamentar pelo início um regime penal mais grave, é um crime que ele terá o cumprimento da sua pena em regime aberto. Tá? O mesmo ocorre com o artigo 126, que traz provocar o aborto com o consentimento da gestante, embora ele tenha uma pena de reclusão, ou seja, ele pode iniciar no regime fechado de 1 a 4 anos, dada o tempo de pena que você tem entre a mínima e a máxima, dificilmente você terá esse início de pena no regime fechado, tá? Quiçá até no regime semiaberto. Por quê? Dentro do Código Penal, lá no artigo 33, nós vamos ter 3 diretrizes para o início do cumprimento de uma pena. As penas que vão de 1 dia a 4 anos, elas podem ter seu início, no caso do réu primário, em regime aberto. De 4 anos e 1 dia a 8 anos, em regime semiaberto. E de 8 anos em diante, em regime fechado. O juiz até pode, dadas as circunstâncias do caso, os antecedentes da pessoa, se ela é reincidente ou não, escolher para um regime de pena mais grave para início de cumprimento de pena, mas é necessário que ele fundamente o porquê disso, que ele traga fundamentos idôneos para que aquela pessoa comece a cumprir a pena em um regime mais grave. E a gravidade do crime em si não pode ser usada para esse fundamento. Então não pode o juiz dizer que o aborto é grave e por isso tem que começar no regime semiaberto, porque esse fundamento ele não é aceito, tá? Tem que ser um fundamento concreto daquele caso em específico. Isso está nas súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, eu entendo, eu sei que existem críticas com relação a isso, mas eu entendo pela necessidade da descriminalização do aborto. Por quê? Em primeiro ponto, porque uma moral religiosa, ela não pode ser utilizada para a fixação de regras, para se fixarem regras além daquele grupo religioso. A tua moral religiosa, ela serve dentro do teu culto, para aqueles fiéis. Eu não posso ser forçado a pautar a minha vida pela moral de uma religião X, principalmente se eu não sou um seguidor, um adepto daquela religião. Então, utilizar fundamentos bíblicos, xamânicos, judaicos, muçulmanos para proibir um comportamento na sociedade é, de certa forma, ir transformando aquela sociedade em um estado onde o Estado e a religião se misturam. E isso traz como consequência, em muitos casos, a opressão de minorias. As minorias religiosas vão cada vez mais oprimidas por aquela maioria que, através do sistema democrático, consegue trazer os teus dogmas para dentro do sistema jurídico. Isso não pode ser aceito dentro de um Estado democrático de direito. Segundo ponto, a criminalização de uma conduta não implica necessariamente na redução da prática desta conduta. O tráfico de drogas é proibido e simplesmente não faz ele deixar de existir.
O homicídio é proibido, e até fazendo um paralelo com a questão religiosa, ele é bíblico, ele é o primeiro crime da humanidade, ele é um mandamento de Deus para aqueles que acreditam e professam as fés judaico-cristãs, e ainda assim ele ocorre desde que a humanidade existe, o mesmo com o roubo, o mesmo com diversos outros tipos penais. A venda de armas é extremamente regulamentada, em determinados casos proibidas, e ainda assim as pessoas adquirem armas de forma ilegal. O fato do aborto ser proibido pela lei, tal como diversos outros comportamentos, não impedem que as pessoas o pratiquem. Só o torna a sua prática uma prática escusa, a que poucos têm acesso, e quando têm acesso é feito de forma precária. Ela serve como um motor para as desigualdades sociais, e é o mesmo que nós vemos dentro do tráfico de drogas, por exemplo. Ricos, nem precisa ser rico, a classe média, o Probe Premium Plus, eles têm acesso a drogas, as drogas são entregues em suas casas, quando sofrem gerais da polícia, acabam muitas vezes configurando como usuários de drogas, não vêm à cadeia. A parte mais pobre da população, muitas vezes presa com a mesma quantidade ou quantidades menores, responde por tráfico de drogas, às vezes associação ao tráfico, e passa em muitos casos anos presa, até que veja algum resultado ou que termine de cumprir a sua pena. O mesmo acontece com o aborto. Quem tem condições vai a clínicas clandestinas, bem orientadas, faz o procedimento e não tem qualquer problema. Quem não tem condições se vê forçado a comprar remédios na irregularidade, usar de meios muitas vezes sem qualquer segurança para que ocorra o aborto. Então, o fato de ele ser proibido não estimula ou desestimula a sua prática. Quem quer fazer, quem está num estado de necessidade para fazer aquilo, quem pensa em fazer, provavelmente o fará independentemente de ser proibido. A proibição não impede a ocorrência de um crime. Muito bem. Dentro do meio jurídico, a descriminalização do aborto é discutida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, doutor, por que ela é discutida pelo Supremo Tribunal Federal e não por exemplo, ela não é discutida na Câmara dos Deputados? Não seria uma usurpação de competência? Vamos pensar o seguinte. Tá? Vamos lá. A partir da segunda metade do século XX, quando termina a Segunda Guerra Mundial, surge um movimento constitucional chamado neoconstitucionalismo. É um movimento dentro do direito constitucional que ele vai trazer como uma das principais consequências a prevalência dos direitos fundamentais, que passam a ser tratados, assim como os demais princípios, como normas dentro do direito, e a utilização da Constituição como um parâmetro para orientar as demais normas e a interpretação delas. E como consequência disso, nós temos uma maior força das cortes constitucionais, um maior ativismo judicial. O ativismo judicial é a participação do judiciário não só como um agente passivo que recebe a demanda e decide um caso concreto, mas como um agente que opera na mudança de paradigmas sociais. Por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi pautado no STF por meio de ações constitucionais próprias que discutiam a proibição ao casamento das pessoas do mesmo sexo como incompatível com a igualdade de direitos prevista pela Constituição Federal. No caso do aborto, nós temos o direito à vida do feto em um lado e o direito à dignidade da pessoa humana, dessa gestante, do outro. Há um conflito de dois princípios fundamentais para a coexistência do nosso sistema jurídico. E aí entra uma questão muito delicada, que é a compreensão de quando começa a vida. Ela não tem uma definição dentro das religiões, e o mais próximo que nós conseguimos chegar a isso é a mesma lógica que foi aplicada com o aborto para anencéfalos. Não existindo atividade cerebral, você não considera a existência de vida. Porque se considerarmos que a vida ela existe ainda que não haja atividade cerebral, nós teremos também como consequência o homicídio das pessoas que doam órgãos, mesmo que tenham sofrido uma morte cerebral. O coração continua batendo, a pessoa continua respirando, mas ela não é uma pessoa.
Se nós considerarmos que um feto, ainda que não tenha um sistema neural desenvolvido, que não esteja funcionando o cérebro e todo o sistema que o compõe, nós também devemos considerar que é impossível fazer a doação de órgãos de pessoas que sofreram morte cerebral. É a mesma lógica. Então, o meu olhar sobre essa situação é pela descriminalização até a 12ª semana de gestação, que é quando começa a funcionar o nosso sistema nervoso, toda a coisinha que está aqui dentro. Pois bem, a partir desse momento, a partir da 12ª semana, eu realmente entendo que a supressão ela só deve existir em caso de uma gravidez decorrente de violência sexual, e nesse caso ela deve ocorrer a qualquer momento, porque ninguém deve ser obrigado a carregar um filho ou uma filha decorrente de abuso sexual. É insano forçar alguém a carregar um bebê em seu ventre, forçar uma mulher a isso, para que ela relembre todos os dias e todos os momentos daquela gestação do abuso que ela sofreu. Existem pessoas que concordam que mulheres carregaram em seu ventre e se sentiram redimidas e tiveram processos epifânicos com relação a isso. Por isso que isso deve ser uma escolha. O que eu defendo é que a pessoa tenha o direito de escolha. Olha, eu quero fazer, o Estado vai me garantir. Olha, eu não quero fazer, tudo bem, eu não vou fazer, eu vou seguir a minha fé, eu vou seguir aquilo que eu acredito, para mim está tudo bem. Não é a obrigatoriedade, mas a possibilidade das pessoas que não querem seguir com aquela gravidez, seja porque não têm condições socioeconômicas, seja porque entendem que não é o momento correto, ou seja porque foram vítimas de violência, interromperem aquela gestação. Nos 2 primeiros casos, óbvio, até a 12ª semana, como pretende o Supremo Tribunal Federal. Então, a última pergunta aí é aquela coisa óbvia, mas você é pai. Eu não posso aplicar a minha lógica, a minha vida, a minha experiência pessoal de uma filha planejada para pessoas que muitas vezes não têm a mesma condição, para pessoas que não têm a mesma condição psicológica e socioeconômica. Não posso usar a minha régua pessoal para impor a outras pessoas o meu meio de vida. Eu não estou no meu lugar de fala, não sou mulher. Não sei como é que é carregar um bebê, eu sei como é ser pai, como é estar ali do lado, e eu sei que para um homem é muito mais fácil o aborto, basta ele não ser presente. Basta ele não se fazer presente, ele mudar de endereço, ele não dar satisfação e largar aquela mulher para criar a criança. Na grande maioria dos casos de crianças abandonadas com a mãe, é a mãe que sobra para cuidar, para gerir, para cuidar de todos os aspectos da vida daquela criança. Então ela deve ter o direito de escolher se ela quer ou não prosseguir com aquela gravidez, sem que valores morais religiosos sirvam como base para impedir aquele comportamento, muitas vezes de alguém que não professa aquela fé. E se professa e decide optar por essa escolha, aí é uma questão pessoal dessa pessoa com a sua consciência dentro daquela fé. Mas, repito, isso não deve servir como óbice ao direito de escolha. O que eu defendo é que as pessoas tenham o direito de escolha para determinar como as suas vidas particulares devem ser geridas, sem que valores externos lhes sejam impostos.